Tcharam! Boa noite. Boa noite. Já podemos começar? Daqui mesmo? Pronto. Dani está hoje na ponte formativa com um assunto muito importante. A live é sua, o Instagram é seu, pode ficar à vontade. Eu vou tirar os comentários, tá? Uhum. E aí depois, em algum momento, a gente abre de novo para ver como é que tá. Mas sinta-se à vontade. Deixa eu só... Tá ótimo. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse assunto que é tão importante e que de outra maneira, se não fosse vocês da ponte, eu não conseguiria compartilhar com tanta gente. Tá? Então, muito obrigado por possibilitar isso para mim e para a gente da área da sexualidade. Tá? Meu nome é Daniela Fontinelli, eu sou terapeuta sexual, sexóloga clínica e tenho também algumas especializações em prevenção de abuso sexual infantil. Por isso, hoje eu vim falar sobre esse assunto com vocês, tá? Eu preparei um roteiro aqui, porque eu estou ansiosa para passar o máximo de informação possível para vocês. Porque 1 hora é pouco. Então, por favor, se eu estiver falando muito rápido também, Grazi, você me avisa, tá? Porque eu vou dar uma corrida, porque é bastante coisa, tá? Eu vou seguir um roteirinho aqui. Então, se eu olhar aqui é porque eu vou seguir um roteiro, tá? Então, gente, temos algumas perguntas aqui que vão ser respondidas no decorrer da live, tá? E algumas outras que não vão, eu não vou conseguir contemplar aqui no assunto, eu vou deixar para o final, se der tempo a gente responde também, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é essa violência sexual infantil, tá? Porque muita gente acha que é só ligado ao estupro, a realmente ter aquela coisa, a conjunção carnal, de haver uma penetração na vagina ou no ânus, né? De ter manipulação genital. E nem sempre é assim. Né? Às vezes, o que pode ser uma violência sexual contra uma criança ou um abuso pode ser um toque, não necessariamente um toque no genital, mas pode ser um toque malicioso ou erótico, sei lá, no braço, no cabelo, né? Ou de repente mostrar partes íntimas para uma criança ou fazer com que a criança mostre alguma parte íntima, fazer com que duas crianças se manipulem para outro adulto olhar. Então, a violência sexual, ela vai muito além de somente colocar a mão nos genitais, porque hoje tem se falado muito sobre isso. Não pode deixar tocar aqui, não pode deixar tocar aqui. Mas a violência sexual contra as crianças vai muito além disso, tá? Por exemplo, mostrar um filme pornográfico para uma criança é uma violência sexual contra ela. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não colocar somente ali no ato genitalizado, ok? E aí, dentro desse assunto, por um lado, nós temos pais preocupados, famílias preocupadas com essa situação, mas que não sabem como abordar isso com as crianças, como proteger as crianças, que eu acho que pode ser o caso de algumas pessoas que estão aqui hoje, que querem ter mais informação, saber o que a gente pode fazer para proteger as crianças. E por outro lado, nós temos pais que não estão preocupados por acharem que a criança está protegida dentro do lar, que, não, nós somos de uma boa família, nós damos uma boa educação, nós não deixamos essa criança sozinha, então aqui junto da gente, dentro de casa, ela está segura. E essas são as crianças que mais nos preocupam, né? Porque pode ser que ela nunca passe por uma situação de abuso, mas se ela estiver de frente com o abusador, a criança que não tem nenhuma orientação é a criança que está mais vulnerável, é a criança que vai sofrer maior risco, tá? E, de acordo com o Anuário de Segurança Pública,
20% das crianças e adolescentes vão ter alguma experiência de abuso sexual ao longo da vida. Tá? Então, é como se a gente falasse assim, de 10 crianças numa sala de aula, 2 dessas crianças estão sofrendo abuso. É muita gente. Então, a gente sempre acha que é uma coisa que está distante da gente, né? Que nunca vai acontecer. Mas está aí, gente, acontece todo dia, né? Vocês estão vendo nos noticiários, acontece sempre. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que preparar essas crianças, vamos fortalecê-las para quando isso acontecer, elas saberem como agir, porque nós não temos como estar 24 horas por dia com as crianças. Isso que é perigoso, tá? E lembrando que a gente sempre fala que a violência sexual, ela é um crime muito democrático, né? Porque ela pode acontecer independentemente de classe social, raça, religião ou cultura. Então, muitas pessoas acham que esse é um crime que acontece muito mais em populações de baixa renda, por exemplo, né? Só na periferia que acontece. Aqui na minha casa, isso nunca vai acontecer. Isso não é verdade, tá? Os casos são muito subnotificados. Apenas 10% dos crimes que acontecem são notificados, são levados realmente, né, para a delegacia, para a polícia, porque a maioria deles, como eu vou falar para vocês, acontece dentro da família. Então, existe um desconforto muito grande. Como é que você vai levar uma denúncia contra o seu pai, contra o seu avô, contra um tio? Então, tudo é muito abafado, acaba sendo muito abafado dentro da família. Por isso, essa subnotificação. E, normalmente, dentro das classes com situação melhor, né, econômica, mais abafado vai ser, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não importa onde você mora, o abusador ele pode estar ali à espreita. A gente nunca sabe, porque eles não se declaram, né? E como é muito subnotificado, como as pessoas não denunciam, esse abusador vai continuar lá para abusar de outras pessoas e ninguém vai ficar sabendo, ok? Bom, uma coisa interessante de estatística para trazer para vocês é que, como a gente todo mundo já desconfia, a maioria são meninas, tá? 72% são meninas que são abusadas, o restante são meninos. E quando são meninos, podem ser abusados tanto por homens quanto por mulheres, tá? E qual que é aqui interessante falar para vocês como que é o cenário disso, né? Então, 80% ou mais vai acontecer dentro da família ou dentro de um ambiente conhecido. 10, 15% por desconhecidos. Aí é que acontecem aqueles casos que são mais violentos, porque é uma oportunidade. Sabe quando assim a gente fala assim, olha, toma cuidado com a criança no supermercado, toma cuidado com a criança numa rodoviária, no metrô, um lugar que tem muita gente, vai que alguém pega, vai que ela some, toma cuidado quando vai no banheiro. Porque uma pessoa, se está um abusador, vê uma oportunidade dessa, vai levar uma criança para um canto, é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito violenta. Então, logo, isso a gente fica sabendo o que aconteceu, né? Agora, a maioria dos casos, como são dentro de casa ou com conhecidos, um vizinho muito próximo que a gente deixa para olhar a criança, ou um vizinho que está ali à espreita, e a maioria dos casos que são realmente dentro de casa, com pais, avós e tios, isso acontece muito na surdina. E aí eu quero explicar para vocês que isso é muito importante saber como que é a dinâmica de uma violência sexual com uma criança dentro de casa, tá? Tá dando para entender, Grazi? Tá rápido? Tá ok? Vamos ver os comentários rapidinho? Pode ser, Bem? vê? Tá dando para entender, gente? Tá claro? Comentem aí o que vocês estão achando. Tá tudo bem?
Vamos ver. Demora um pouquinho, né, para comentário. Ah, tudo bem, mas eu não, para você tá ok assim para falar também? Sim, para mim tá ok. Para mim Eu tá tô ok. correndo. Tá bom? Tô dando boa noite. Tá Ah, boa entendendo? noite, Tá gente. entendendo? Vamos lá, Eu então. vou tirar de novo. Continuando, tá. Então, gente, é muito importante entender como que é essa dinâmica do abuso sexual. Então, nós separamos aqui em 4 fases. A primeira fase é a fase da sedução. Então, como que funciona? Se é uma pessoa que não mora dentro de casa, mas está da família, é um familiar, é um tio que está sempre em casa, não mora lá, mas está sempre ali em casa. Então, ele tem tanto a sedução com as pessoas da casa, então, às vezes, ele traz um agrado, pode ser que tenha uma ajuda financeira ainda aí, mas está sempre agradando muito. Normalmente são a pessoa mais querida, sabe? Aquela pessoa mais sem nunca ninguém ia suspeitar, né? Acima de qualquer suspeita. Então, normalmente é uma pessoa muito querida por toda a família, tem toda essa sedução por trás, né? Ou então aquele vizinho sempre muito prestativo, sempre traz alguma coisinha, tá sempre ali presente para tudo que precisar, ele tá ali. Então, começa essa sedução dentro da família e com a criança também. A sedução junto com a criança vem aquela coisa do vou te dar um docinho, traz sempre um docinho, um agrado, um presentinho, um carinho, né? Mas sem nada assim. Por quê? Porque ele está ainda naquela fase de sedução. E é importante salientar aqui que se tiver muitas crianças num determinado local, sempre o abusador vai escolher aquela pessoa, aquela criança que é a mais fraquinha, tá? Aquela criança que é a mais vulnerável, a mais quietinha, tá? O abusador, ele é muito astuto. Então, ele costuma observar muito e perceber como que é a relação dessa criança com as outras crianças, com os pais, porque ele não pode chegar perto de uma pessoa, de uma criança muito esperta, né? Muito falante e tal. Então, tudo isso o abusador ele vai analisar antes de abordar a mesma criança, tá? Então ele seduz todo mundo, seduz né, a família, seduz a criança, traz os presentinhos, uma balinha aqui, até que chega a parte da interação mesmo, né? A interação propriamente dita, né? Onde ele vai começar as investidas. Então, uma coisa, gente, não é assim, ah, agora eu vou levar para um quarto e vou fazer alguma coisa. Não, então é um carinho que começa, um carinho aqui, tal, né? É, vai começar a falar, ai, nossa, como eu gosto de você. Quando porque a criança às vezes é carinhosa, né? Então a criança dá um abraço, nossa, como eu me sinto bem quando eu tô com você. Que delícia que é seu abraço. Nossa, eu estava tão sozinha, eu vim aqui, eu fico tão feliz quando eu estou com você. Então percebem que assim é uma sedução, parece um flerte mesmo, né? Assim, quando a gente quer conquistar alguém, a gente usa de tudo isso também. E ele vai usar, o abusador vai usar isso com a criança. Então a criança começa a se sentir também querida naquele momento, né? Uma outra coisa que pode acontecer é que quando começar realmente uma investida de passar a mão em alguma parte mais íntima, às vezes ele começa um carinho mais assim, faz na frente dos próprios pais, né? Mas é o tio, imagina, tô passando a mão aqui na bundinha, tô passando a mão, né? Quando os pais estão distraídos, pode acontecer dele colocar a mão por dentro da roupa. A criança vai começar a achar aquilo normal, porque afinal de contas, ele está fazendo, meus pais estão aqui, meus pais estão até vendo que ele está fazendo carinho em mim. Qual que é o problema disso? Então, aí começam as investidas, até que depois, né, é que tem tantos formatos que podem acontecer, né, da criança ficar sozinha, dele querer que ela coloque a mão, coloque boca, coloque, aí, gente, a imaginação aí, né, vai sem limites, né, do que essa pessoa pode fazer. Mas vocês têm que entender que, assim, tudo começa muito bonito. A criança, no começo, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir como se ela fosse aceita ali, né? Ela está aprovada, é uma aprovação. Poxa, eu sou querida,
né? E meus pais, olha só, nessa situação de fazer alguma coisa na frente dos pais, meus pais estão aprovando essa pessoa também, né? Então, é muito complicado. Até que a coisa começa né, a avançar um pouco mais, e aí chega na pior parte, que a gente fala que é a parte que, se ela se instala, depois é difícil de sair, que é o pacto da lei do silêncio, que é quando o abusador chega para a criança e fala para ela, olha, esse é nosso segredo, não pode contar para ninguém. E se a criança guarda esse segredo, aí nós temos um problema. Aí o problema realmente começou. Porque não tem como ninguém entrar, né? Porque o que que acontece? Esse pacto do segredo, ele pode vir assim. Se a criança não estivesse se sentindo abusada, porque normalmente a criança, muitas das vezes a criança não se sente abusada, né? Então ela vai achar, então, olha, é um segredinho nosso. Nós somos amiguinhos, você é minha amiguinha, eu sou sua amiguinha, né? Você é minha amiguinha, então tá tudo bem, é um segredo nosso. Ou também, se a criança se assustar quando houver uma investida dessa, o que que ele pode falar? Ó, aí começam as ameaças. Se você for falar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Porque todo mundo sabe que você é safadinha. Olha, se você for falar, ninguém vai acreditar em você. Ou pior ainda, se você falar para alguém, eu vou matar sua mãe. Eu vou matar seu pai, eu vou, sei lá, qualquer tipo de ameaça. Então, tudo vai depender de como for a reação da criança ali, tá? Então, pode ser desde um segredo guardado, porque é uma confiança, né, uma amizade que eles têm ali, é um segredinho, como pode ser numa ameaça, tá? E aí, o que que acontece? Depois disso, né, a criança, ou ela vai se sentir muito mal, e aí nós vamos falar depois quais são os indicadores, tá? Como que a criança externa isso para nós, ou ela nunca vai se ligar que ela foi abusada. Às vezes acontece, da criança só perceber que, assim, depois de anos, tá, gente? Normalmente esse tipo de abuso, ele vai por anos. Não sei se vocês já tiveram notícia de alguém que foi abusado. Normalmente, assim, eu fui abusado dos 8 aos 12 anos. Eu fui abusada dos 5 aos 10. É assim, tá? Então, depois de muito tempo, quando essa criança começa a sair para conhecer outros lares, por exemplo, vai dormir na casa de um amiguinho, começa a observar como que os pais tratam um outro amiguinho, e aí ela vai perceber, poxa, mas, né, não é assim? Seu pai não deita na cama com você antes de dormir? Alguma coisa assim, sabe? Então, a criança começa a observar aquilo. E aí pode ser que a gente tenha aí uma fase que é a fase da divulgação. Ainda criança, a criança chegar e falar assim, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, né? Quer dizer, quebrou o pacto do segredo, né? Então ela pode chegar e divulgar. Mas essa divulgação, gente, ela é muito inconveniente dentro da família. Então a gente vai falar sobre isso, que muitas vezes, sabe quando os adultos não acreditam, eles não querem acreditar. Porque imagina, aquele tio maravilhoso, a melhor pessoa do mundo. É a melhor pessoa para nós, cuida da gente, deve estar acontecendo alguma coisa, deve estar com ciúmes. Então sempre existe essa coisa de querer negar aquilo. Sempre vai, né, existir essa coisa do negar, é um susto, mas existe muito, na maioria das vezes é assim, tá? Então, isso se acontece a divulgação ainda quando é criança. Porque o que que acontece? Se a criança vai, né, se torna um adolescente e aí vai perceber isso depois também, pode ser que ele tenha vergonha de falar. Porque aí já na adolescência, nossa, qual que vai ser a repercussão disso? Eu tô começando a viver agora, né, os melhores anos, aquela coisa, tô preocupado com outras coisas agora. Não vou falar nada para ninguém. Como essa divulgação pode vir depois, e aí nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Mas deu para pegar, assim, as 4 fases, então, tá? Ó, a fase da sedução, depois a interação, né? Que é gradual, o pacto da lei de silêncio, e pode ser que depois aconteça essa divulgação, tá? E quais são os indicadores? Então, como é que a gente percebe isso? Porque se a criança não se dá conta, ou se a criança está impedida de falar,
Os pais, ou as pessoas, os cuidadores, né, dessa criança, precisam estar atentos a esses sinais. Então, os sinais, nós dividimos em três tipos de sinais. Primeiro, o sinal a gente chama de sinal de grande valor, que é aqueles que são muito óbvios, né? Que pode ser a criança ter uma infecção sexualmente transmissível, da onde que pegou, como que aconteceu isso. Um sangramento que vai aparecer ali na roupa, né? Alguma coisa assim. Ou o principal deles, que é quando a criança fala. E esse, gente, é o principal. Quando a criança fala, é o principal. E, infelizmente, é aquilo que mais se faz, eu não sei se a gente fala que faz vista grossa, mas é incrível. Quando a criança fala, é difícil acreditar. Até porque eu não falei lá atrás, uma coisa que o abusador faz muito é desacreditar a criança. Então, quando ele percebe que o segredo está em risco, ele pode começar a falar assim: nossa, mas essa criança tá muito mentirosa. Ele andou inventando isso, isso e isso para mim. Então começa a fazer com que as pessoas acreditem que essa criança inventa historinha. Porque na hora que ela chegar, essa criança chegar e falar, meu Deus, bem que ele tinha falado que ela estava inventando história. Viu só? Então, olha o perigo. Quando a criança fala que ela foi abusada, gente, isso é um indicador muito, muito valioso, tá? Tem que realmente ir atrás. Depois a gente vai para os indicadores de médio valor, que é, por exemplo, a criança ou ela pode ter medo de ficar na presença de uma determinada pessoa, sempre que essa pessoa chegava era tudo bem. Agora, quando essa pessoa chega, a criança tem medo, não quer chegar perto. Isso pode ser um indicador. Ou o contrário. Sempre que essa pessoa chega, nossa, essa criança mudou, agora já vai, já senta no colo, só quer estar com aquela pessoa o tempo todo, pergunta dessa pessoa. Então, são duas coisas opostas, tá? Mas que podem dar esse mesmo sinal. A criança pode se sentir toda hora, sempre suja, tá? Pode cobrir suja, a criança pode se sentir suja, tá? Ela pode se sentir sempre suja, sabe? Ai, vou tomar banho, tô suja. Ou então ela cobre muito o corpo, costumava usar roupinhas assim no calor, né? Blusinha curtinha e tudo, começa a querer se cobrir muito, esconder o próprio corpo. Ou volta a fazer, se já tinha desfraldado, volta a fazer xixi, cocô na calça, xixi na cama. Pode ser assim, se não tinha nenhum outro motivo, a gente tem que ficar ligado. Ou ter algum comportamento sexual inadequado. Que seria o quê? Por exemplo, uma criança de 6 anos, 7 anos, começar a se comportar fazendo mímicas como se estivesse tendo uma relação sexual. Ou fazer alguma coisa como se estivesse fazendo sexo oral. Falar alguma coisa estranha, tá? Então, eu tenho, inclusive no meu Insta, eu tenho um material falando sobre Vídeo? comportamentos inadequados. É vídeo? É como se fosse uma apresentação escrita, tá? Então, também tem lá os comportamentos sexuais adequados por idade, tá? Agora a gente vai para as de baixo valor, que não significam que não sejam sinais. São sinais, a gente tem que ficar preocupado, sempre que aparecer, tem que tentar descobrir de onde que veio aquilo, tá? Então, a criança reclamar de dores estranhas, não somente na parte genital, tá? Mas, de repente, uma criança não caiu, não fez nada, por que tá com uma dor? Será que alguém subiu em cima da criança, fez algum movimento estranho, tem que ir atrás? Infecção urinária, roupa manchada, dificuldade para sentar, dificuldade para andar, alteração do sono, ou dormir muito, ou passar a não, se dormia bem, passar a não dormir mais, né? Ou alimentação também, comer demais ou, né, perder o apetite, mudança no comportamento em geral, a gente tem que ficar esperto, né? E mudança também na escola, no rendimento escolar. E aí são esses os indicadores, tá? Lembrando que esses de baixo valor, sempre que surgir, a gente vai querer descobrir o que é, mas não com tanto alarde como quando a criança fala.
Tá bom? Vamos lá. Agora, Tá, uma tá coisa. muito barulho aí, meus cachorros resolveram latir. Não, Tá não, bem? tá? Para mim tá ok. Aí até uma. Agora eu vou responder algumas perguntas que vieram com isso que eu vou falar, tá? O que que muito comum, tá? Nas pessoas que foram abusadas. Primeiro, algumas pessoas que são abusadas muito na infância, algumas esquecem que foram abusadas, tá? Então, por Qual que que não idade mais ou menos? denunciou? Qual idade mais ou menos? Assim, nessa muito Não precisa nem ser, às vezes pode ser com. Bom, abuso pode acontecer com bebês, né? Então, se aconteceu quando era bebê, não vai lembrar, mas é que normalmente quando é bebê isso acaba vindo à tona, tá? Se machuca muito e tudo. Ah, mas aquela coisa, até os 5 anos, normalmente, que a gente sabe é que a gente não lembra muito lá pra frente do que aconteceu, tá? 5, 6 anos, 7. Então, pode ser que por algum motivo, essa pessoa, quando for adulta, ela venha se lembrar disso, tá? Em alguma terapia, eu não sei, alguma coisa que ela está fazendo, vai revisitar o passado, está dentro do inconsciente e aquilo pode voltar. Isso acontece, tá? Ou então, mesmo que não seja tão mais jovem, mas ter tido um trauma tão grande que aquilo bloqueou internamente. E isso pode vir então depois. Ah, por que que não denunciou isso antes? A pessoa nem lembra, tá? Isso cai a ficha muito depois. Outra coisa também, que as pessoas, às vezes, a criança, como ela não se dá conta, né, de que estava sendo abusada, às vezes ela vai lembrar disso quando for adulto, por algum motivo, numa terapia, tá revisitando alguma coisa, ela, nossa, eu lembro que aquele determinado amigo do meu pai sempre passava a mão na minha coxa quando estava do meu lado, né? Então, assim, não foi às vias de fato, mas você sabe que a criança vai lembrar, né? Eu vou até dar um exemplo meu, agora eu lembrei, não tinha nem planejado. Mas quando eu devia ter uns 11 anos, aconteceu uma coisa que eu vou falar, mas eu fui lembrar disso muito depois. Eu acho que eu fui lembrar quando eu comecei a estudar esse assunto. Eu falei assim: olha, isso foi um abuso. Tinha um cara que morava, um homem que morava perto de casa, e ele sempre passava na rua de carro com o pênis para fora. E ele me chamava, eu estava na rua, ele me chamava, eu e minha amiga. Oi, vem aqui, você pode me dar uma informação? E aquilo a gente achou, no começo a gente não via, depois a gente começou a ver, falou assim, gente, ele tá com o pipi de fora, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu esqueci isso completamente, eu fui lembrar agora, faz poucos anos que eu fui lembrar. Então vocês percebem que quando a gente toca no assunto, algumas recordações vão vindo. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo a gente vão, de repente, lembrar de alguma coisa. Olha aquilo lá, né? Tinha uma pessoa que não. Se eu deixasse mais além, poderia ter ido mais além também. Tá? Então as coisas ficam aqui no nosso inconsciente, tá? Acontece bastante. Agora, mais comum ainda, que acontece com quase todos os abusados, gente, é a culpa. E é uma culpa, pode ter duas frentes, tá? Ou uma culpa assim, eu provoquei aquilo, que muitas vezes ela pode ouvir, né? A gente ouve muito, né? O estupro, uma mulher foi estuprada, não uma criança, uma mulher foi estuprada, porque ela estava vestindo uma mini saia, porque ela estava de mini blusa, porque ela estava se insinuando. Então, depois de um tempo, a criança cresce, ela vai falar o quê? Ops, Gente, eu acho. deu uma travadinha. Pera, deu uma Voltou? travadinha. Deu uma travadinha. Volta só um pouquinho. Tá. Então, agora onde eu estava? Tá falando da culpa, né? Que aí, como uma pessoa pode ter sido, uma mulher pode ter sido estuprada e ela ouve, né, hoje, que a mulher estava de mini blusa, estava de mini saia, então ela provocou um estupro. A criança pode achar, será que eu estava com shorts muito curto? Será que eu não provoquei isso? Eu acho que eu que provoquei o meu tio para fazer isso, eu que provoquei, né, meu pai. Então tem esse tipo de culpa, que a criança pode achar que provocou aquilo. E tem a outra culpa, que inclusive já me foi perguntado isso já em consultório, que a pessoa fala assim, é normal sentir prazer
é normal a criança sentir prazer também, porque ela está mexendo ali em lugares que causam prazer, tá? Então é normal a criança sentir prazer e mais normal ainda é a criança sentir amor por aquela pessoa. Então isso causa uma confusão muito grande na cabeça, né? Então isso, as pessoas que eu recebi em consultório que tinham esse problema já eram pessoas adultas e sempre depois de um tempo vinha esse questionamento. Eu gostava, né? A pessoa começa a revisitar aquilo. Ali eu gostava do que estava acontecendo, eu achava gostoso, eu sentia prazer, ou eu gostava daquela pessoa. Porque no final aquela pessoa era uma pessoa que trazia afeto, era uma pessoa que trazia prazer. Então, isso dentro da cabeça de uma criança e depois de um adulto, né, revisitando isso, que tipo de pessoa que sou eu que eu tinha prazer com isso, né? Será que eu não fui eu que provoquei? Então, se eu tinha prazer com isso, será que não fui eu que provoquei? Né? Então, isso é uma coisa que acontece demais. Sempre existe essa culpa e essa dúvida, será que é normal? Quando as pessoas falam sobre isso, elas vêm com vergonha de falar. As pessoas têm vergonha de falar, eu tinha prazer, mas é normal. Tá? Então, isso acontece bastante, tá? Eram algumas das perguntas que estavam aqui também. E aí, gente, eu queria passar rápido. Quer ver os comentários para ver se está tudo ok? Vamos. Tem umas perguntinhas aqui também, viu? Ah, Depois tá. eu te mostro. Tá bom. Tá tudo Acho que bem? Tá claro? Pessoal, tá tudo. Vocês estão aí? Tá tudo o assunto? Tá claro? Ai, falou que 3 vezes travou. O meu? Travou o meu? Ixi. Falou que correto é denunciar sempre. uhum. A Tá gente vai ok, falar né? disso. Uhum. Pronto. Tá tudo ok aqui. Acho que eu vou colocar aqui para carregar também que pode estar caindo, tá com a bateria baixa. Um minutinho. Bom, vamos lá então, né? Agora eu vou passar rapidinho aqui que eu acho importante a gente falar. Quais são as condições? Opa! Opa! Quais são as. Tá caindo. É que eu coloquei o fio para carregar. Vamos ver se eu consigo deixar de um outro jeito aqui. Não. Vamos ver se não cai. Então, quais são as condições que propiciam o abuso, tá? Então, o que que precisa ter, o que que a gente precisa ter nesse cenário para um abuso acontecer? Primeira coisa, tem que ter o autor, né? Tem que existir uma pessoa motivada a abusar de uma criança. Então, tem que ter aquela pessoa interessada. Acho que me interessa ali a criança fazer alguma coisa. Segunda coisa é que essa motivação seja maior que o senso crítico dessa pessoa, né? Que ela comece a pensar assim: mas não tem nada demais, só vou tocar, só vou colocar a mão e tal. Então, para ele mesmo, aquilo não tem nada demais. A terceira coisa que precisa é ter o acesso à criança. Então, ele ter ali o livre acesso a essa criança, tá? Não precisa ser exatamente dentro de casa, né? Aquela coisa que a gente falou, não é porque a criança não está 24 horas por dia dentro de casa e nem 24 horas por dia, né, com a mãe ali de olho ou o pai de olho, tá? E por último, é a resistência da criança ou não. Então, para tudo isso acontecer, tem que ter a pessoa motivada, certa de que vai fazer, a criança está ali, e aí, se a criança não demonstrar nenhuma resistência, esse abuso vai acontecer. Agora, se a criança mostrar uma resistência, aí já existe alguma chance, né, dela se livrar disso. E como isso? Sabe aquela coisa? Eu gosto de comparar com a criança tá preparada, tá?
ou fortalecida, como se fosse a gente está parado num semáforo de carro, sabe assalto que acontece, né? Aquele assalto surpresa, né? Então, você para os carros, 3 carros assim, no farol, né? Então, você tem um lá com o vidro todo aberto, o outro com o vidro todo fechado, o outro com o vidro semi-aberto, ou então uma bolsa no banco do lado, ou uma bolsa escondida. Quem que esse ladrão vai escolher ali na hora? Ele tem, né, tá rápido ali. Quem que ele vai escolher? Ah, vou escolher ali o vidro que tá aberto, que é mais rápido. Vou ali, assalto, já pego um relógio, pego um celular e saio correndo, né? A mesma coisa, ele não vai, porque ele não vai escolher o quê? Aquele vidro que tá fechado, a pessoa nem olha para o lado, tá ali preparada, atenta para sair. Então, a criança, ela tem que ser essa pessoa, com o vidro fechado, atento para sair. Quer dizer, não significa que essa pessoa não possa ser assaltada. Se essa pessoa vem com um revólver, alguma coisa, ela pode ser assaltada. Mas entre todas as outras que estão ali vulneráveis, aquela pessoa está mais preparada para sair. É mais difícil. Então, essa parte da resistência da criança não garante 100%. Nunca será 100%, né? Porque o adulto é muito mais astuto. Mas a gente tem que dar um pouco de proteção, a gente tem que fortalecer nossas crianças para elas não estarem totalmente com o vidro aberto e a bolsa no banco do lado. Parece que está aguardando, né? Então, como fazer isso, não é? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Ah, acho que vai dar tempo de falar bastante. 20 minutos, né? Sim, sim. 15 minutos. Então, eu vou conseguir passar para vocês algumas estratégias que a gente tem, tá? Não todas, são várias estratégias, mas a que eu acho mais importantes e que dá para a gente passar aqui rapidinho para a gente tentar combater isso, né? Ou melhor, para a gente fortalecer as crianças, tá? Uma das coisas que se fala bastante é sobre a gente, né, dar os nomes dos órgãos genitais, os nomes corretos para eles, né? Por que os nomes corretos? Por exemplo, se a gente fala que bunda é tudo que tem aqui atrás, né? O que acontece? A gente não tem mania quando é criança, bate na bundinha para dormir, passa a mãozinha ali quando usa a fralda e tudo mais. Então você não vai poder falar assim para uma criança assim, olha, ninguém vai poder passar a mão na sua bunda, ninguém pode colocar a mão ali, porque é uma coisa que a gente faz, né, normalmente. Mas o ânus, ou como vocês, né, o ânus, cu, né, que seja, a gente tem que diferenciar isso. Então, bundinha não é ânus. Então, é bom a gente colocar os nomes nas coisas, tá? Mesma coisa, então, aqui, né, a periquita, que seja, né, fala o nome, né, procura ensinar direitinho, vulva, que é o nome, né, essa parte externa que a gente tem é a vulva, né? Vocês já devem ter visto com a Andrea também, né, nas lives, né? Também, né? Quem assistiu as lives da Andrea já deve estar sabendo. Então, é a vulva. Então, é diferente quando uma menina vai fazer xixi e alguém ajuda ela a limpar, a vulva é diferente de alguém colocar o dedo na vagina. Não é necessário. Então, percebe como é importante a gente nomear corretamente os nomes, dar os nomes às coisas para as crianças, né? Então, o pênis, é lógico que no dia a dia vocês vão chamar de pipi, pepeca, bundinha, e do jeito que quiserem, mas a criança tem que saber que existem diferentes. Principalmente, eu tenho filho menino, né? Então, quando ele toma banho, eu falo, você já lavou, né? Lá, né? Então, eu tenho aqui o nome que eu falo, já lavou o ânus, já lavou o rabicó, já lavou alguma coisa, mas é diferente de bunda, tá? Isso é importante. E aí, saber quem pode tocar. Então, a gente não pode simplesmente falar assim, olha, ninguém toca aí. Porque quando é criança, gente, a gente vai tocar. Mamãe vai, né, precisar ali limpar. Então, meu filho tem 7 anos, ele não, ele faz cocô, se ele se limpa é uma graça, assim, sabe? É uma sujeira toda. Então, quem que limpa ele? Eu limpo, o pai dele limpa. Quando ele vai na casa da avó, tem as tias lá. As tias podem limpar? Podem limpar. Na época né, na escola, quando ele era um pouquinho menor ainda, as tias limpavam. Então, tem que falar assim, olha, aqui, que é como eu falo aqui, assim, né? Olha, as suas partes, primeiro as partes que são íntimas, a gente tem que falar, então, né? Pipi, né? Ânus, são partes íntimas, tá? A gente tem que deixar sempre guardadinha e ninguém pode ir lá e tocar
né? A não ser que seja para cuidar, mas as pessoas a gente já sabe quem são, né? Para falar, olha, então se a tia na escola quiser te ajudar a limpar, quando vai no médico, o médico também, né? Vai tocar ali, né? A mamãe vai estar junto, o papai vai estar junto, ele vai tocar, tá? Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas têm problema com a criança que vai para a escola e fala, não, a minha mãe falou que aqui não é para tocar. Então, existem as diferenças os diferentes tipos de toque, tá? Mas sim, ensinar então, gente, os nomes corretos, quais são as partes que são as partes íntimas e que a gente deixa elas, né, dentro da calcinha, que também tem que dar esse sentido de público e privado. O que que a gente pode mostrar para todo mundo toda hora, né? O que que a gente deixa guardadinho, que a gente só vê, né, em casa, ou na hora que toma banho e tudo mais, né? Meu filho de 7 anos, às vezes se a gente está aqui no sofá e está assistindo filme, ele pega e tira o pipi pra fora, às vezes assim, tipo, vou brincar. Porque brincar no sentido de brincar mesmo, assim, sabe? Nem se toca. Então, eu já tive que chegar pra ele, não é gritar, não é falar, não é dar uma bronca quando a criança, né? Mas a gente vai explicar, olha, filho, a gente não pode ficar toda hora colocando o pipi pra fora, né? Ele né, uma parte íntima, é privada, a gente deixa sempre guardado. Quando você for tomar banho, quando você estiver no seu quarto, sozinho, se quiser brincar, ok, mas se você tiver, né, aqui em casa, tiver mais gente, tudo você não vai chegar e colocar o pipi pra fora. Coisas assim que a gente. Gente, isso faz parte da educação sexual, né? Então a gente tem que explicar direitinho. A gente não pode simplesmente brigar, que é o que a gente vê muito por aí, que eu acho que às vezes a gente, né, também, muitas pessoas que, né, que têm a minha idade, tudo já passaram por isso, de tira a mão daí! O que você tá colocando a mão? Fecha as pernas! Então, você fica até, né, traumatizado, você toma um susto com aquilo. Poxa vida, mas o corpo é meu, por que que eu não posso colocar a mão? Mas existe a hora e o local. Então, a questão do público e do privado. Ok? Vamos lá. Muito importante isso, gente. O direito da criança a dizer não quero estar perto dessa pessoa, não quero beijar, não quero abraçar. Sabe aquela coisa de chegar na casa dos parentes e a criança ter que beijar e abraçar todo mundo? Vai lá, beija, já beijou sua tia, já beijou seu tio, já abraçou. E a criança, às vezes, ela não quer aquilo. Só que se a gente obriga, ela vai achar que ela é sempre obrigada a demonstrar esse tipo de afeto. É um pouco estranho isso, né? Se você for ver. Então, se a criança não tem vontade de beijar, se a criança não tem vontade de abraçar, a gente não pode obrigar. Porque senão, quando um abusador né, chegar perto dela e falar assim, vem cá, me beija, me abraça, passa a mão aqui, ela vai falar assim, é um adulto, ele tá mandando, né? Então, isso a gente costuma fazer muito isso, a gente vê muito isso. Gente, criança não quer beijar, criança não quer abraçar, deixa ela tem que saber, a criança tem que saber que ela é dona de si nesse sentido, ela pode dizer não, quero ficar com essa pessoa, não quero estar perto dessa pessoa, não quero tocar, não quero beijar, não quero abraçar e pronto, tá? Outra coisa, saber lidar com segredo. É o que a gente tinha falado lá, né? Que o abusador, ele pede esse segredo. Então, como que a gente pode falar para a criança? Olha, nunca vai guardar um segredo? E se for uma surpresa? Né? Sempre me perguntam isso, mas e se for uma surpresa, né? Um aniversário surpresa, um presente? Então, a gente costuma falar o seguinte, olha, a gente nunca vai guardar, olha, não existe segredo, papai para mamãe, né? Vocês podem contar tudo, principalmente assim, se for um segredo que for uma coisa feliz, no caso de uma surpresa, sim. Agora, nunca guardar um segredo que te faz triste. De uma coisa que você fica triste de guardar o segredo. Então, você conta para a mamãe e para o papai. Tá? Com essa exceção. Então, a gente tem sempre que falar assim, ó, não existe segredo, com exceção dos segredos que a gente pode chamar de segredos felizes, de surpresa de aniversário, surpresa de presente. Tirando isso, não. Principalmente avisar. Se te faz mal, se te faz triste, se deixa você triste, não é para guardar segredo, tá? Outra coisa que é muito importante, que é a criança, ela tem que ter uma pessoa, pelo menos uma pessoa, em quem confiar. E essa pessoa não é uma questão de confiar, é uma pessoa
em que ela vai saber que ela tem dessa pessoa amor incondicional. O que que é isso? O que que é você falar para essa criança, né? Demonstrar para essa criança que você tem amor incondicional, que independentemente do que essa criança fizer, independentemente do que essa criança, do que acontecer com ela, do que ela vier te contar, você nunca vai deixar de amar. Então, a criança tem que ter isso ou com uma mãe, ou com uma avó. Seria bom se tivesse com alguém de fora também, às vezes é uma professora, mas a criança vai eleger essa pessoa. Mas ela vai eleger a partir do momento que ela sentir isso, que realmente ela é amada incondicionalmente. A mensagem que a gente tem que passar é: não importa o que acontecer, não importa o que você fizer, você pode contar comigo e eu nunca vou deixar de te amar, por nada que aconteça. Porque a criança, às vezes acontece uma coisa dessa, ela fala: não vou contar para minha mãe, ela vai deixar de me amar. Olha que coisa feia que eu fiz. Que eu fiz, né? Porque tem aquela coisa da culpa. Então, isso, a criança tem que sentir isso, tá? Que isso venha de uma mãe, de uma professora, de alguém, mas a gente tem que transmitir para que ela nos eleja, né? É muito importante quando a criança elege a mãe ou o pai, que seja, tá? Como essa pessoa, tá? Gente, saber que existe gente ruim. Sei que isso é uma mensagem, dependendo para a idade, é tão ruim de falar, porque a criança, ela tem uma ilusão que todo mundo é bonzinho, né? Então, a gente tem que conseguir passar a mensagem para a criança que existem pessoas ruins, existem pessoas que fazem coisas ruins, que nem todo mundo é bonzinho. Já começar a dar uma noção mesmo, né? Porque a vida é assim, gente, tem gente boa e tem gente ruim. E a gente vai ter que chegar e falar para as crianças que, olha, né, demonstrar com alguns exemplos que aconteceram. Tá vendo aquela pessoa que ela não é uma boa pessoa, ela faz coisas ruins, ela faz coisas que fazem pessoas chorar. Isso é uma coisa importante. E tá quase acabando o nosso tempo. Eu vou falar mais uma estratégia para a gente fortalecer, que é muito importante, que é ensinar que a criança não namora com adulto. Por que que é importante isso, tá? Criança não namora adulto. Porque às vezes, criança com criança, mesmo que a gente fale criança não namora, né? Que a gente tem as campanhas aí, mesmo que a gente não incentive, a criança ouve por aí. E pode ser que um dia ela chegue e fale: olha, eu tô namorando aqui com a minha amiguinha e tudo, a gente não dá bola para aquilo. E, né, pode até falar assim: não, quando vocês crescerem, vocês vão namorar. Mas a informação mais importante que a criança tem que ter é: criança não namora adulto. Eu já vi gente falando: vem aqui, você é a namoradinha do papai. Falar para uma filha. Ou falar para um filho: você é o namoradinho da mamãe. Né? O namoradinho do titio. Gente, do titio, então já vi vários. Então tá bom, você vem cá, você é tão linda, você namora. Não que esteja acontecendo um abuso, mas existem alguns costumes e que a gente tem que tirar isso. Criança não namora adulto nunca. Criança namora quando for adulto. E criança de vez em quando vai trazer uma historinha que namora uma criancinha da escola. Não tem problema, a gente não está incentivando, mas criança não namora adulto. Ok? Quer ver perguntas? Eu anotei todas aqui. Ai, meu Deus. Tem 11 perguntas aqui, não dá. Eu tenho algumas aqui. Eu tenho as que você me deu ou não? Não, pergunta nova. Tem mais? Meu Deus, o que a Tem gente faz? 11. Eu tô com aqui, nossa, eu tô com 12 aqui para responder. O que a gente faz? Não sei. Eu sinto que teremos mais uma live. Não sei. Então, corre, Que corre, acha? corre. Não sei, Deixa ver eu se o pessoal topa também, ativar. né? Pessoas, vocês acham que a gente precisa de mais uma live sobre? O que vocês acham? Aí eu posso até rever também, né? Alguns pontos assim, as pessoas podem falar: olha, ficou dúvida nisso, passou muito rápido, né? Deixa eu aproveitar e tirar um print das perguntas. Bem Uhum. rapidinho. É porque depois cai, né? É isso, deixa eu. Peraí. E são perguntas assim muito ricas, sabe? Assim, muito pertinentes.
Muito mesmo. Pronto. Então, eu tô sentindo que... E precisa de um sinal, Dani, você. Você não tem sinal Hum. ainda, né? Eu não tenho. Caiu. Como assim eu tenho que ter um sinal? Me conta isso. Porque na comunidade surda, a gente tem um nome, né? Por exemplo, seu nome é Dani. Mas na comunidade Uhum. surda, a gente é conhecido pelo um sinal, uma característica física. Por Meu exemplo, o meu Deus! sinal é esse. O da Andrea é aqui e o do Roberto é aqui. Então, Ah, falta a Dani um sinal. qual que é meu sinal? Mas eu não Vamos sei ver. como é que escolhe. Os surdos vão lhe observar e vão lhe dar um sinal. A gente vai já Ah, é? descobrir. Ou hoje ou mais pra frente. A gente vai ter mais live, né? Ai, tá bom. Tomara que seja um sinal bom, gente. Não é dar um sinal. Você quer finalizar a live de hoje? Pra Ah, é gente... assim, eu queria continuar falando um milhão de coisas aqui. As perguntas, então, são riquíssimas, assim. Eu acabar trazendo muitas coisas. Deixa eu até ver se tem alguma que a gente pode falar agora aqui. É que todas elas acabam alongando bastante, né? Ah, e deixa eu falar uma coisa para quem não puder voltar, muito importante. De repente, não sei se todas as pessoas que estão aqui vão estar na próxima, tá? Mas o que fazer se a gente se vir numa situação assim de descobrir que ou alguém da nossa família ou de fora teve algum problema de abuso, tá? Bom, existe o Disque 100, que dá para entrar e fazer, né, uma denúncia de violência sexual. Ou então, a gente sempre fala assim, levar a denúncia ao conselho tutelar. No caso, né, de ser dentro da sua família, você descobriu. Gente, eu vou dar os exemplos que acontecem, tá? Foi o marido, foi o padrasto, foi um avô, ou alguém vai pedir ajuda para vocês. Onde que a gente vai levar essa criança? Onde que a gente vai levar essa denúncia? Para o conselho tutelar, tá? Então, é o Conselho Tutelar. Eu vou passar para vocês o nome de um aplicativo onde vocês podem encontrar o Conselho Tutelar mais próximo, tá? O nome do aplicativo é Proteja Brasil. Proteja Brasil, tá? Lá vocês podem encontrar qual que é o Conselho Tutelar mais próximo para levar uma denúncia. Mas sendo abuso infantil, tem que ser no Conselho Tutelar. Ok? Ou no Disque 100. Tá? Isso era muito importante, as pessoas sem pergunta, inclusive eu acho que era uma das perguntas aqui. Tá? E é isso, gente. Então vamos ter um outro horário, um outro dia, a gente volta. Eu dou uma retomada, juro que bem rápida, aí a gente vê se alguém que participou aqui, alguma coisa que eu falei, já não ficou muito claro, Dani, dá para voltar, para mim não ficou legal, eu tento trazer de uma outra forma na próxima live, tá? E aí a gente deixa mais da metade da live só para responder dúvida. Mandem as dúvidas, aí a gente responde. E aí vamos ver quando que a gente pode fazer a próxima, então. Tá, Grazi? E de novo agradecer, muito obrigado. Agradecer quem esteve aqui, teve paciência para ouvir até o final. Muito, muito obrigada. Ai, gente que agradece. Você é maravilhosa, Dani. Ai, Mesmo. obrigada. Você acertou de novo. Já tem uma Andréia na nossa vida. Nosso amorzinho. E agora Ela você. estava aí, viu? Eu vi. Sim, 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 sim. Beijo, pessoal. Tá? Não Beijo, esqueçam, gente. quinta-feira a gente tem outra live. Na quinta, não esqueçam. A gente vai combinar com a Dani de novo para ela voltar. Com certeza. Tá Viu? bom. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Tchau, pessoa. Tava com saudade de vocês. Beijos. Beijo.